Bem, passar para vocês aí, cara, pô, muito se falou que o Corinthians queria contratar o Gabigol, né? O Corinthians queria o Gabigol. Corinthians tá negociando. Para quem queria o Gabigol, o Corinthians está negociando, cara, com o Pedro Raul. Deixa eu só risada aqui. Pro fanfarrão do presidente do Corinthians. Eles queriam contratar o Gabigol, né? E vão acabar contratando o Pedro Raul. É inacreditável, né? Então eles estão tentando aí contratar um atacante para ser aí reserva do Yuri Alberto, né? Para ter uma opção a mais ali, tá? Então o Pedro Raul tá no Toluca do México e é aquela, né? Eu só queria falar isso porque para quem sonhava com o Gabigol, tá trazendo aí o Pedro Raul, um jogador mediano, mas pô, que loucura, né? Jogador de 27 anos e ele vê com bons olhos jogar pelo Corinthians. Mas é o que eu falo pra vocês, cara, fizeram muito vendaval, né? E pouca movimentação na real, assim, tipo, né? De peso. Ah, estão contratando um ou outro aí, mas muito vendaval, muito vendaval. Essa do Gabigol foi tudo pra inglês ver, né? Já que a gente tá falando de inglês, tem um time da Inglaterra que entrou na briga pelo Luiz Henrique, tá? Tem um time que entrou na briga pelo Luiz Henrique na Inglaterra. Olha só, passar para vocês que o Flamengo já tá com o Braz e o Spindle lá na Europa para buscar essas contratações e o Luiz Henrique é um desses nomes que mais interessa. O Bet não aceita menos que 18 milhões de euros para negociar o atacante, cerca de 96 milhões de reais. O Flamengo vai ter que buscar, né, um parcelamento, um valor menor, em convencer eles de liberarem um valor menor para um valor menor e ainda também o Flamengo ficar com, de repente, 70%, 60% dos direitos do Luiz Henrique. Não tem como pagar 18 milhões de euros no jogador no ex-Fluminense. A situação ainda complica mais com a entrada do Everton. O Everton, a equipe inglesa, entrou na parada buscando aí um atacante que atue pelo lado direito e eles veem o Luiz Henrique como uma opção viável. Além disso, a posição atual do Everton na Premier League é a 17ª colocação e está lutando aí contra o rebaixamento. E eles querem desesperadamente contratar um atacante pelo lado, um atacante pela direita, e o Luiz Henrique aparece como essa opção. E a situação do Thiago Maia, gente? Vamos lá. Segundo a jornalista Raíza Simplício, do portal Goal, o Flamengo deseja receber valores próximos aos que foram pagos pelo volante na época em que ele foi comprado. Então a Raíza fala de um impasse, né, apesar do Inter querer, do jogador viajar, de exames médicos e tal. Questão de valores que estão pegando, pode ser que se resolva hoje, pode ser que ele assine, mas segundo a Raíza, né, neste momento o Colorado está oferecendo aí um valor abaixo do esperado, cerca de 4 milhões de euros é o que o Flamengo queria, pagos há 2 anos atrás, e uma fonte informou a Raíza que para o negócio se concretizar o Inter terá que aumentar um pouquinho a oferta, tá? O jogador sem espaço, não vai viajar, pelo menos a informação era essa, que o jogador não viajaria, porque está já em negociações avançadas com o Inter e agora são trâmites finais, o Flamengo acertando alguma coisa com relação a valores da negociação. E o jornal O Dia, após o Júlio Miguel Neto trazer a informação do Thiago Alcântara, trouxe uma informação hoje, né, o Fabrício Lopes, dizendo que no dia 22 de dezembro passado, ele informou também no canal dele que o Flamengo tinha interesse no Thiago Alcântara. Vale ressaltar que naquela época era muito mais uma campanha da torcida do Flamengo pela contratação do Thiago Alcântara do que uma informação em si de vinda do jogador, tá? Então, o jogador tem 32 anos, tem contrato com o Liverpool até 30 de junho desse ano e pode ser que venha só no final, no meio do ano, mas já pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo já pode assinar um pré-contrato com o Thiago Alcântara, né? Já foi avisado pela equipe inglesa que não terá seu contrato estendido. Pode, de repente, através do interesse do Flamengo, negociar uma saída antecipada, uma saída amigável, tá? O que abre a possibilidade dessa investida e até para eles ganharem alguma coisa no negócio, uma merrequinha, eles podem liberar o Thiago Alcântara. Então o negócio é possível, resta saber se o Flamengo vai aos finalmente, vai sentar com o Mazinho lá, tá? Tem a possibilidade, porque está na Europa, o Mazinho cuida da carreira do filho, né? E a gente sabe que ele tem um histórico recente de lesões, que é o que mais preocupa. A gente já trouxe a informação que o Departamento Médico do Flamengo pediu
esse histórico de lesões e teria aprovado o jogador, tá? Na temporada 22-23, ele esteve fora por 332 dias, sendo 29 dias por uma lesão na coxa e 303 dias por uma lesão no quadril, aquela parecida com a do Guga, do Gustavo Kirten, né? Então, cara, é um jogador que tem um histórico de lesões, mas é um baita de um jogador. Eu acho que vale a pena você fazer um contrato, trazer um jogador que no Brasil vai sobrar. Então, o Thiago Alcântara, para mim, seria a grande investida do Flamengo para 2024. Eu queria a opinião de vocês, né? Jogador aí que não interessa ao Liverpool, interessa ao Flamengo, contrato acabando, oportunidade de mercado. O que vocês têm a dizer pra gente aí com relação a isso? Torce pela vinda do Thiago Alcântara e quem sairia? A gente traz aqui todas as notícias aí do Mengão para vocês, inclusive, segundo aí o Vene Casagrande, o Mateuzinho já aceitou a proposta do Corinthians, tá? O lateral direito do Flamengo recebeu uma proposta do Corinthians por empréstimo e o Corinthians formalizou essa proposta ao Flamengo, que estaria avaliando, né? E o jogador já teria aceitado a proposta e agora as partes esperavam uma resposta do Flamengo. Só que aí, na sequência, né? A gente teve o Flamengo, então, encaminhando tudo isso, né? O GE trouxe a informação que o Corinthians encaminhou o empréstimo do lateral direito Mateuzinho. O Corinthians está próximo da contratação, segundo o Globo Esporte, né, por empréstimo aí do lateral direito Mateuzinho. A apuração aí do Fred Gomes, da Letícia Marques, sempre arrebentando, né? Esses aí eu elogio demais, que arrebentam na apuração. E o atleta é esperado, então, no Clube Paulista para realizar exames já nessa terça-feira. Então não viaja com o Flamengo. Ainda de acordo com o portal aí, com o Globo Esporte, caso seja aprovado nas avaliações médicas, o atleta já deve assinar o empréstimo por uma temporada com o Clube Paulista, tá? Então, já praticamente tudo certo entre Corinthians e Flamengo e também pelo Mateuzinho, que aceitou, né, e vai para o Corinthians. A informação inicial é que não teria opção de compra. Vamos aguardar para buscar essas informações, se tem ou não opção de compra. Eu acho que o Flamengo não iria, né, fixar um valor, deixar de fixar um valor. Eu acho que não faz mais do que obrigação de fazer isso, fixar um valor, caso o Corinthians queira comprar, né? O que pode acontecer de não ter obrigação de compra, mas a opção com o valor e tudo mais, eu acredito que vai ter, tá? Também uma informação aqui de outro jogador que não viaja com o Flamengo para os Estados Unidos. Vai para Manaus, mas não vai para os Estados Unidos. Fica com o time do Carioca, tá? Segundo o Vene, o zagueiro Pablo não deve viajar com o elenco principal para os Estados Unidos, onde o Flamengo vai realizar os amistosos de janeiro. O Flamengo planejou que o zagueiro fique com o time que será comandado por Mário Jorge no início do campeonato carioca, tá? Então, Mário Jorge voltou, né? A gente teve aí o Sub-17 na Copinha e o Mário Jorge, então, voltou também junto com os 12 jogadores que estavam na Copinha e vai comandar esse time aí com, lógico, aí o reforço do Pablo, do zagueiro Pablo. Vale a gente ressaltar também que o Flamengo tem o interesse numa possível negociação do Pablo. Então, tudo está sendo avaliado e não é garantida a permanência de Pablo para a próxima temporada. Então, o Flamengo buscando fechar aí o negócio com o Léo Ortiz, né? O Flamengo até designou um empresário, né? Pelo menos a informação que a gente teve, que um empresário que fechou, inclusive, Rossi e outros jogadores aí para o mercado brasileiro. Esse empresário estaria em contato com o Red Bull Bragantino e o Bruno Spindel e o Braz estão na Europa negociando outros jogadores. Com isso, eles tentam fechar Matias Vinha, o Luiz Henrique, que é um pedido especial do Tite, né, e que mudou de ideia, inclusive quer jogar no Flamengo. E aí o Flamengo tenta ter 2 pontas de cada lado à disposição e com isso também o Flamengo busca um volante e mais um zagueiro no exterior. Então a questão do Pablo não viajar
e a possível contratação de mais um zagueiro pelo Flamengo bate certinho, porque saiu o Rodrigo Caio, tá saindo o Pablo, né, caso o Flamengo consiga aí um clube para negociar o jogador. Tivemos a saída aí do Thiago Maia, confirmando aí com o Internacional, o Mateuzinho, o Santos, né? Os jogadores que se aposentaram, o jogador que se aposentou, o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio, que saiu do Flamengo, mas ainda não fechou com nenhum outro clube, o Everton Ribeiro, que saiu também. Cara, vai saindo uma legião de jogadores do Flamengo, né, que vai reformulando esse elenco. Até que, enfim, né, muito importante, eu acho que o time vencedor, o próprio Bruno Henrique falou sobre isso, essas mudanças que são para manter o time aí com a capacidade de ser competitivo e de ganhar títulos, precisa mudar, precisa mostrar que não é fácil ficar aqui no Flamengo. Não é fácil. Tem que matar um leão por dia, né? O vice-presidente de futebol feminino do Flamengo, Vitor Zanelli, comentou em live com o GE sobre a contratação da Cristiane. Vitor Zanelli, meu parceiro, gente boa, meu amigo, falou o seguinte, uma das coisas que deve ter convencido a Cristiane foi realmente o profissionalismo com que a gente trata a modalidade e os nossos sonhos. Tanto a Cristiane quanto o Flamengo querem ganhar tudo. Jogadora peso pesado no futebol brasileiro. A gente queria, quando a gente quer, vai atrás e faz de tudo para trazer. E deu tudo certo. Eu digo que nós temos um grande projeto, uma grande camisa, uma excelente marca e agora acredito que fizemos um excelente time, tá?